Abraão, nós conhecemos, todos provavelmente já ouviram falar um pouquinho da história de Abraão. Abraão nós conhecemos como pai. Não, vamos de novo, para o pastor ver que vocês estão aqui. Abraão, ele era conhecido como pai da fé, exatamente. Ele foi chamado para algo específico que já tinha sido direcionado para o seu pai. O pai de Abraão já tinha recebido a direção que ele deveria sair de Ur dos Caldeus e ir para a terra de Canaã. Só que no meio do caminho, o seu pai para na cidade de Padã Arã. E ele fica ali. E ele acaba se acomodando ali. Estava gostoso e ele ficou. E chegou um momento onde que Deus faz uma chamada para o filho, Abraão. E ele diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para onde eu vou te mostrar. E aí ele continua dizendo, ele fala: e você indo para esse lugar onde eu vou te mostrar, ali eu vou te abençoar. Eu te farei uma grande nação. Eu abençoarei os que te abençoar e te amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E tu serás uma bênção. E todas as famílias da terra serão benditas por causa de você. Serão abençoadas por sua causa. Então aqui nós vemos um homem que recebeu uma direção. Ao mesmo tempo que ele é o homem da promessa, eu vejo Abraão como o cara, o pai da fé, eu vejo ele como o cara da promessa. Nós vemos em Gênesis capítulo 12, essa chamada que eu acabei de falar para vocês. Onde Deus fala: sai daqui, vai para lá, e eu tenho uma promessa com você. E aí nós vemos no capítulo 17 de Gênesis, Deus falando com Abraão novamente, e ele continua fazendo promessas. Naquele momento ele diz: eu farei uma multidão de você. Só que Abraão pensando: poxa, eu não tenho filhos. No capítulo 17, Deus aparece para ele e diz: Abraão, de você eu vou te dar um filho. E é com Sara, não é com nenhuma outra. Por causa de toda aquela situação já com Agar. É do ventre de Sara que vai sair a promessa. No verso 18, no capítulo 18, nós vemos Abraão recebendo uma promessa com o tempo marcado. A Bíblia diz que certa vez ele está lá à beira da sua tenda, ele vê os anjos do Senhor vindo até ele, e a Bíblia deixa bem claro que um é o anjo do Senhor, ou seja, o próprio Deus e um anjo que estão ali naquele momento. E ele começa a conversar com os anjos ali e toda aquela situação, e naquele momento o anjo diz para ele: daqui 1 ano eu voltarei e Sara terá um filho. Nesse momento ele vê a sua promessa com data marcada. Algo que ele esperava há tanto tempo, algo que fez com que ele caminhasse em cima de uma palavra. E aí no verso 21, nós vemos algo maravilhoso. No capítulo 21, nós vemos a promessa se cumprindo. O nascimento de Isaac. Só que no capítulo 22, que nós acabamos de ler, acontece algo muito inusitado. E aí nós vemos que neste momento, Deus pede Isaac. Deus pede a promessa de volta. Em momentos onde nós estamos vivendo hoje, onde nós temos visto a cada dia mais a reta final da igreja aqui na terra, quantos creem que nós estamos já no limite do limite para a volta de Jesus? Jesus está voltando. Em momentos como esse, onde nós vemos tudo isso acontecendo, quantas vezes você já se perguntou: Senhor, e as promessas que o Senhor me fez? E as coisas que um dia eu tanto almejei alcançar e não consegui alcançar? Será que eu não vou alcançar? Será que não era Deus que estava me prometendo aquilo? Será que eu perdi a promessa no meio do caminho? Abraão, ele viu o tempo passar e nada acontecia. E no momento que a promessa começava a tomar forma, Abraão, ele é surpreendido com algo muito inusitado. Ou para alguns de nós, algo até insano. Deus pede que ele sacrificasse o seu único filho. E aí Deus deixa bem claro, ele fala assim: ó, você vai sacrificar o seu único filho, aquele que você ama. Para não ter risco dele pensar assim: poxa, será que não é Ismael? Não, eu corro lá para buscar ele.
Não, é para você ficar bem claro que é o filho que você ama. E nesse momento, talvez a cabeça de Abraão deve ter dado um nó. Eu ia ficar doido. Ia falar que era o diabo, o inimigo se levantando. Mas é o que faz de Abraão ser esse homem tão extraordinário, que faz ele se destacar como o pai da fé, como o amigo de Deus e como um homem de promessa. E aí eu te pergunto, como que eu e você temos agido quando situações inusitadas ou insanas tentam abalar as suas promessas, tentam abalar os seus sonhos, tentam tirar talvez o foco daquilo que você está tão engajado para conquistar, e você fala, não, Deus me prometeu isso, eu não quero ficar sem isso, isso é meu por direito. Qual é a nossa reação? E é por isso que eu quero citar para vocês, através da vida desse homem extraordinário que é Abraão, alguns pontos desse momento que ele passou, que nós podemos talvez trazer isso para o nosso cotidiano, para a nossa vida. Um homem que quando você lê essa história, você não vê ele se abalando. E olha que a Bíblia tem momentos que ela é bem detalhista em algumas coisas. E você vê na história de Abraão que ele não entra em colapso, ele não entra em rebeldia contra Deus, ele simplesmente ouve e caminha em direção àquilo que Deus falou. Se você for anotar, eu gostaria que você estivesse anotando também ali, eu vou citar alguns pontos. E o primeiro ponto que eu posso trazer para o meu dia a dia, que eu posso trazer para a minha vida, para que eu não venha me desesperar e me abalar quando situações inusitadas ou situações venham se levantar de forma contrária àquilo que Deus prometeu, para que eu possa identificar isso. Primeiro ponto, eu preciso identificar a voz. Diga comigo, discernimento. Eu preciso de discernimento. Eu preciso compreender o que está acontecendo. Deus pede algo totalmente contrário a Abraão. Deus abominava sacrifícios humanos, e Deus abomina esse tipo de coisa. Só que Deus chega para ele e pede exatamente isso. Eu não sei vocês, eu acharia que era loucura da minha cabeça, eu acharia que era o diabo, eu acharia mil e uma coisas, mas menos que Deus estaria falando comigo. Mas sabe o que diferencia isso na cabeça de Abraão? Discernimento. Ele conhecia a voz de quem estava falando com ele. Por mais que parecesse loucura, ele sabia, é Deus que está falando. Quando eu tenho essa intimidade com Deus, ainda que Ele me peça algo contrário que Ele mesmo me deu, opa, peraí, eu não sei porquê, mas eu preciso obedecer. Discernimento faz toda a diferença na minha vida. Ele sabia discernir a voz do Pai, era inconfundível para ele. Ele sabia quem estava falando com ele. Na IVC eu dou aula sobre oração, e um dos pontos que eu trabalho dentro de uma oração eficaz é a questão do discernimento. E eu falo até ali com a turma, quando nós lemos lá a história de Daniel, no capítulo 10, a Bíblia diz que Daniel, quando todo mundo já estava acostumado com aquele ambiente, já estava acomodado, Daniel, ele se despertou, ele buscando a Deus, relacionamento com Deus, buscando nas Escrituras, ele viu, peraí, o tempo de ficar aqui na escravidão já acabou, não é hora mais de ficarmos aqui. Ele discerniu, o tempo já tinha acabado. Só que todo o povo não entendeu aquilo que ele entendeu. Por quê? Porque o povo estava acomodado. Inclusive muita gente errou essa questão na minha prova. O povo estava acomodado. Quando eu não começo a discernir as coisas de Deus por não estar me relacionando com Ele, eu começo a ficar acomodado com a escravidão. E eu tenho que tomar cuidado. A acomodação, ela sempre irá me fazer perder o tempo da promessa.
Quando eles foram levados cativos, já existia uma promessa que diria que eles retornariam novamente depois de 70 anos. Mas o povo não compreendeu isso. O povo não entendeu. Somente aquele que estava alinhado com Deus consegue discernir o tempo da promessa na sua vida. Está demorando. Será que você já entendeu o tempo? Que ainda tem tempo? Será que você já entendeu que talvez já chegou o tempo e você ainda está acomodado? Dormindo? Qual é o tipo de percepção que você tem tido das coisas que estão acontecendo na sua vida? Será que nós estamos acomodados com a escravidão, como aquele povo? Que não conseguia discernir porque algo estava lhe prendendo? O que tem te escravizado hoje? Quais são os grilhões que tem te prendido e você tem se acostumado com isso, que você não tem conseguido mais discernir ou ouvir a voz de Deus? Talvez seja os vícios, a imoralidade, a cobiça, a vaidade, talvez as riquezas, o dinheiro, o querer tanto ter, ou talvez a própria promessa. Algumas pessoas ficam tão obstinadas em conquistar a promessa, que eles olham a promessa como uma bênção, ou seja, eu serei abençoado. E ele não entende tudo aquilo que existe por trás da promessa. E a promessa começa a ser um ídolo no coração dele. Não ande com Deus pelo benefício. Ande por Ele. O nosso andar com Ele revela muito a nosso respeito. Um cara fantástico que eu adoro ver sobre ele na Bíblia e fala muito pouco é Enoque. E o fantástico, a Bíblia só fala assim: e o cara andava com Deus e Deus tomou ele. O cara não morreu, o cara foi transladado. Deus levou ele com o corpo e tudo. Pelo jeito que o cara andava com ele. Imagina o nível que o cara andava com Deus. Agora, quando eu começo a ficar obstinado pela bênção, pela promessa, eu começo a ficar preso a isso. E eu não começo a mais discernir a voz de Deus. Eu começo a andar somente pelos benefícios. Primeiro ponto: identifique a voz de Deus, tenha discernimento. Pastor, como que eu faço isso? Relacionamento, leitura da palavra, oração. Segundo ponto: obediência rápida. No verso 3 ali do capítulo 22, a Bíblia diz assim, no 2, Deus ordena a Abraão. No 3, Abraão levantou-se bem cedo, selou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos. Na outra versão que eu estava lendo hoje, ela dizia assim: e ele se levantou pela madrugada. Eu não sei vocês, mas eu provavelmente não ia conseguir dormir. Se eu escuto algo de Deus dessa forma, pedindo a minha filha, eu nem dormir eu ia conseguir. Ele já se levantou de madrugada, preparou tudo. Obediência rápida. Obediência rápida. Qual é a minha prontidão quando a direção é contrária àquilo que eu espero ou àquilo que eu tanto amo? Ele amava o seu filho, era a sua promessa, mas a direção de Deus era contra aquilo que ele tanto amava. Ele poderia enrolar, fingiu que dormiu até mais tarde, fingia que estava doente, até porque a caminhada era de 3 dias, para chegar no local onde Deus tinha dito. Não, a Bíblia diz que ele ouve aquilo, e logo, mais cedo possível, ele levanta, se apronta e vai. Eu lembro de 3 coisas que podem me levar a não obedecer ou talvez a ficar procrastinando a minha obediência a Deus.
E a primeira dela, nós já falamos, que é não conhecer a voz de Deus. A segunda dela é o medo do que eu preciso fazer. Muitas pessoas estão deixando de obedecer por medo. E a terceira, porque o coração da pessoa está tão voltado naquilo que lhe é importante, que ele não quer se entregar a Deus. Ele não sacrifica. Pessoas colocando o seu amor, o seu coração naquilo, de tal forma, como eu falei, elas ficam obstinadas pela promessa, e aquilo se torna um ídolo no seu coração. Eu lembro certa vez numa palavra do pastor Antônio Cirilo, e ele falava assim: se Deus não estiver no céu, eu não quero ir para lá, porque eu não quero o ambiente, eu não quero o lugar, eu quero Ele. Se ele for para o inferno, se Deus estiver no inferno, eu quero ir para o inferno. Muitas pessoas querem andar com Jesus pelo benefício do céu e de achar que lá não vai ter talvez o sofrimento que ele enfrenta aqui, mas não querem simplesmente estar lá por estar perto dele. Não ande pelo benefício, ande por ele. Agora, uma pessoa pronta a obedecer, ela se levanta, ou seja, ela muda de posição e ela começa a preparar o que é necessário para que a vontade de Deus se cumpra. Talvez eu e você não venhamos gostar daquilo que Deus tem pedido para nós, ou está pedindo, mas uma pessoa com o coração pronto a obedecer, ela muda de posição, ela se levanta, e ela prepara o que é necessário para aquilo que ela ainda não, pode ser que ela não goste, mas ela prepara o necessário para que a vontade de Deus se cumpra. Qual é o esforço que eu e você estamos fazendo para que a vontade de Deus se cumpra? Qual é o preço que nós estamos pagando? A Bíblia diz que Abraão levanta bem cedo, ele sela seu jumento, ele mesmo prepara a lenha, onde ele vai ter que sacrificar o seu filho. Ele prepara o fogo, ele pega o cutelo, prepara os homens que iriam com ele, acorda o seu filho e vai. Não tem empecilho para Abraão. Quantas vezes nós deixamos de fazer coisas porque nós sabemos que isso pode comprometer aquilo que nós recebemos de Deus? Não está bom desse jeito, eu não vou fazer porque senão vai me comprometer. Está gostoso assim. Nós temos que mudar de posição, nós temos que nos levantar e sermos prontos a obedecer, ainda que isso nos custe alguma coisa. Terceiro ponto. Primeiro, discirna a voz do Senhor. Segundo, obedeça com prontidão, seja rápido em obedecer. Terceiro ponto, não permita ser atrapalhado. A Bíblia não menciona, mas eu acredito que nesse momento Abraão não deve ter comunicado Sara do que ele ia fazer. Você imagina Abraão acordando a esposa falando assim: olha, Deus mandou matar o nosso filho. Será que ela ia deixar? Será que ela talvez não ia influenciar ele de alguma forma? Pastor, você está querendo me dar um exemplo e dizer que eu não tenho que compartilhar nada com a minha esposa? Não falei nada disso. Tenha transparência, não quebra esse princípio. Mas o que eu entendo aqui é que eu preciso cuidar com as influências que podem me atrapalhar a obedecer à voz de Deus. Abraão talvez se levanta. Eu estava lendo ontem lá em casa o texto, diz que Deus naquele momento diz: vai agora, pega o teu filho. E no outro verso ele diz assim: e Abraão se levantou de madrugada. Então eu acredito que à noite mesmo Deus já pediu, Abraão já se levantou e começou a se agilizar o processo. E a Bíblia não diz que ele chama Sara e comenta e fala os planos de Deus. Cuidado.
com quem você tem compartilhado aquilo que Deus... Já é loucura às vezes para nós aquilo que Deus tem pedido. Imagine para o teu próximo ouvir. Guarda para você. Guarda para você. Não fique compartilhando as coisas que Deus tem dito que irá fazer na sua vida. Não fique passando adiante. Não fique passando adiante os planos de Deus para você. O maior exemplo disso é José. Deus falou para ele através de sonhos tudo o que iria acontecer. Que ele seria governador, né? Disse, eu vi o sol e a lua e as estrelas se dobrando diante de mim. Ele iria governar sobre a sua família. O que ele fez? Ele correu lá e foi contar. Os irmãos queriam matar ele. E maltrataram ele bastante. Então cuidado com quem você compartilha. Mas é da minha família. Cuidado, ora primeiro, pede direção para Deus. Da mesma forma que Ele te revelou aquilo que Ele quer de você, Ele também pode te mostrar as pessoas que podem te ajudar a cumprir esse propósito. A Bíblia diz que Ele chamou 2 homens, 2 servos, para lhe acompanhar no processo. Não diz que Ele chamou Sara. Não diz que Ele chamou uma outra pessoa da família. Nós temos que cuidar com quem nós compartilhamos. Com quem nós estamos compartilhando os projetos de Deus para as nossas vidas. 4º ponto. Verso 6. Então Abraão tomou a lenha, vamos ler do 5. Abraão ordenou aos seus servos: permanecei aqui, junto com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos. Então Abraão tomou a lenha e colocou sobre os ombros do seu filho Isaque. Ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. E enquanto caminhavam os 2 juntos. Ponto 4. Traga a responsabilidade da promessa. Traga a responsabilidade. Qual era a promessa de Abraão? Uma grande nação, através do quê? Do seu filho. Então o seu filho... Está ruim agora. O seu filho era a promessa. E Deus fala, me dá a sua promessa. Naquele momento, ele estava subindo para entregar a sua promessa a Deus. E o que ele faz? Ele pega a lenha e ele coloca sobre os ombros do seu filho. Nesse momento, Isaque, ele começa a representar a figura de Cristo, levando a cruz. Neste momento, o pai diz, você é algo precioso, você é a minha promessa, mas você precisa entender que exista uma responsabilidade em cima da promessa. Então, está aqui a lenha, leva a lenha. Nós temos que começar a entender qual é a responsabilidade por trás das promessas que Deus tem me dado. Não é simplesmente para desfrutar as bênçãos. Eu preciso entender as responsabilidades que são por trás de todas as promessas que Deus fez para mim e para você. Isaque era a promessa, mas ele precisava entender a responsabilidade que estava sobre ele. E ele coloca a lenha sobre ele. Existia uma promessa para a humanidade, que era Jesus. E a Bíblia diz que o próprio Deus deu o seu Filho. Ele era a nossa promessa. E ele recebeu a responsabilidade da cruz, da lenha nas suas costas. E ele subiu para o monte para se entregar. Comece a olhar a promessa, aquilo que você acha como tão importante na sua vida, com responsabilidade. Mas por que parece que não chega? Por que parece que não acontece? Eu preciso tomar a responsabilidade, eu preciso entender por que Deus me prometeu isso. Qual é o objetivo disso na minha vida, ou principalmente na vida das pessoas a qual eu vou encontrar no meio do caminho.
A lenha representava a cruz, Abraão representava Deus, Isaac representava Jesus. A promessa de Deus na minha e na sua vida, ela sempre vai representar Jesus. Ela sempre vai te levar a Jesus. Sempre existe uma responsabilidade de salvação em tudo aquilo que Deus tem entregue na sua vida. Você não caiu de paraquedas aqui no mundo, simplesmente para comer, beber, trabalhar, dormir e um dia morrer. Existe um propósito na sua vida. Diga comigo, existe um propósito na minha vida. A pergunta é, eu estou cumprindo esse propósito? Eu sou daqueles que esperam uma promessa? Eu sou daqueles que vivem ou já viveu uma promessa? Ou eu sou daqueles que perderam uma promessa? Será que nós não temos perdido as promessas porque não estamos entendendo a responsabilidade que existe por trás daquilo que Deus nos prometeu? Muitas pessoas estão fugindo daquilo que Deus tem lhe prometido, porque quando ele começa a entender a responsabilidade que existe por trás daquilo, ele, opa, eu não quero isso para mim não. Deixa do jeito que está ótimo. É hora de começarmos a pegar as nossas lenhas e colocar nas costas. É hora de começarmos a entender a responsabilidade de tudo isso. Do peso que nós temos que carregar. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Está na hora de carregarmos a nossa cruz. E para com esse negócio que a cruz é a esposa, a sogra, não é não. Para com isso. É hora de tomarmos a responsabilidade. Quinto ponto. Seja um com o dono da promessa. Primeiro, eu preciso discernir a voz de Deus. Eu preciso entender, opa, eu sei quem está falando comigo. E ainda que isso pareça contrário, eu obedeço porque eu sei quem fala comigo. Segundo, obediência rápida, sem ficar procrastinando. Terceiro, não permita ser atrapalhado. Quarto, traga a responsabilidade da sua promessa. E quinto, seja um com o dono da promessa. No momento da morte de Isaac, a Bíblia diz que Abraão, ele pega o cutelo, ele vai até o pescoço de Isaac ali para imolar o filho. E naquele momento que ele levanta o cutelo, Deus brada, fala, Abraão, Abraão. E ele, eis-me aqui, Senhor. O ouvido do cara era afinado à voz de Deus. Se o cara tem um atrasinho ali, já era. Conectado com Deus. E naquele momento, a Bíblia diz que o Senhor diz, não faça nada contra o menino. Hoje eu bem sei que você não me negaria nem o seu único filho, aquele que você ama. Hoje eu sei que o seu coração, ele é um comigo. Deus, ele sabe de todas as coisas, amém? E às vezes a gente até se pergunta, mas por que Deus provaria Abraão desse jeito? A Bíblia não fala, mas talvez eu fico pensando, Abraão ali com o menino, como será que já estava aquele relacionamento com Deus? Será que a promessa não começou a ser o primeiro na vida de Abraão? Será que a bênção não começou a tomar o lugar que era de Deus no seu coração? Às vezes nós não entendemos quando Deus nos pede algumas coisas. Mas por que Ele está me pedindo isso?
Como que está o seu coração? A bênção, o prazer de desfrutar essa bênção, essa promessa, é maior do que estar com Ele? Pode ser que Ele está nos provando. Pode ser que Ele está exigindo algo de nós. Mas para trazer o seu coração novamente ao coração dEle. Para poder fazer com que eu e você venhamos ser um com Ele novamente. Abraão, ele subiu com um filho. Ele subiu com algo que lhe era mais precioso. Algo que Deus tinha lhe dado, era a sua preciosidade. Mas quando Abraão desce, ele desce com um filho, o filho da promessa, entendendo que o mais precioso era quem tinha lhe dado a promessa. O coração de Abraão é outro. O coração de Abraão está conectado com o coração de Deus. Quantas vezes, talvez eu e você, no meio do caminho, nós estamos desesperados, porque temos medo da perda. Nós temos medo do que pode acontecer. Porque nós não estamos com o nosso coração alinhado com o coração de Deus. Nós não estamos entendendo o que Deus tem pedido de nós. Nós estamos buscando algo terreno, algo que nos satisfaça. Eu acho que eu já contei isso aqui. Certa vez eu estava lendo o livro de uma autora americana, e ela trabalhava na área de oncologia, e ela falava que ela ficava se perguntando a forma que ela via aquelas pessoas chegavam ali com câncer e muitas acabavam morrendo. O desespero daquelas pessoas, e muitas delas eram pessoas cristãs, pessoas que ela conhecia, pessoas que conheciam a Deus, pessoas que fizeram grandes coisas na obra de Deus, mas quando chegavam ali, elas estavam totalmente descrentes, destruídas, e ela começava a perguntar para Deus: Deus, mas por que elas chegam nesse ponto? Por causa da enfermidade. E depois de um tempo, Deus respondeu para ela e disse: porque eles não sabem o que eu tenho para eles aqui. Eles estão tão conectados com o que eles vivem, acostumados com o que eles vivem, que eles não querem perder isso. Agora, se eles soubessem o que eu tenho para eles aqui, eles me pediriam para morrer. Nós temos que buscar as coisas do alto. Nós temos que entender qual é o motivo da minha promessa. Qual é o motivo daquilo que Deus me prometeu? Qual é a responsabilidade disso? Nós fomos chamados, nós temos um chamado. Eu estou cumprindo esse chamado? Pessoas estão sendo salvas através do meu chamado? Pessoas estão se aproximando de Jesus? A vinda de Jesus está próxima, e o que eu estou fazendo? Será que eu já não perdi o tempo da promessa? Será que Deus não está me cobrando algo que eu já deveria ter feito há muito tempo? Como que está o seu coração com o coração de Deus?